Canal 17, nas eleições 2014. Olá, assinante da Telecom, você telespectador do Canal 17, está no ar mais uma edição da nossa entrevista especial. Nesse momento onde o Brasil inteiro está aí falando sobre as eleições, nós, claro, também estaremos fazendo uma abordagem nesse tema. E eu fiz questão de convidar aqui, ele que é jornalista, tem um dos blogs mais acessados na cidade de Catalão, dos blogs também, que é um dos pioneiros aqui na cidade nesse segmento aí da internet. Ele é jornalista, ele é historiador, ele é ex-vereador na cidade de Catalão e atualmente é o diretor do campus da UEG da cidade de Pires do Rio. O convidado do programa Entrevista Especial de hoje é professor Mamed. Olá, Mamed, tudo bem? Bem-vindo ao Canal 17, aqui é Entrevista Especial. Olá, Návio, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Mamed, o motivo do convite, né? A nossa produção entrou em contato com você, até pela sua experiência que você tem na parte de jornalismo e também você já foi vereador. A gente fazer uma análise aqui para o nosso telespectador aqui da Ina Telecom sobre a questão política no Brasil como um todo. Nesse primeiro bloco eu quero me ater um pouco a isso. Questão federal, a eleição para presidente, depois para governador e também aqui para a nossa região. Te pergunto, hoje a política, você entende que ela está previsível? Está como se prevê as coisas ou a política ainda continua imprevisível? É previsível e imprevisível ao mesmo tempo. Explico. O eleitor ele sempre dá um recado ao ir votar. Neste caso, para presidente da República, o recado foi claro. O eleitor ele quer mudança, mas ele tem medo também de mudar. Se você pegar os números e analisar, mesmo a presidenta Dilma estando em primeiro lugar, o recado foi dado que o eleitor não quer, não aceita, não admite, por exemplo, corrupção, que é o grande problema que abateu sobre o governo de Dilma Rousseff, em especial no último mês. Então, o eleitor, mesmo colocando ela em primeiro lugar, está dizendo que quer dar um basta em tudo isso. Se você pensar que Aécio Neves ele estava cotado para ficar de fora do segundo turno e na reta final ele teve esse crescimento e acabou indo para o segundo turno e bem próximo da presidenta Dilma, o eleitor está dizendo também que ele quer mudança e que essa mudança pode ser representada por Aécio Neves. Ou seja, dizer que é imprevisível, as pesquisas caminhavam para uma realidade próxima a isso. Mas também tem uma certa imprevisibilidade. Se você pegar o exemplo da Marina, a Marina ficou praticamente 20, 30 dias colada na Dilma Rousseff. Perder aí 15, 17 pontos percentuais em poucos dias, isto não é previsível. De forma que não é fácil também você afirmar, por exemplo, o que vai acontecer no segundo turno. Aí está uma previsibilidade. As coisas, e a eleição, ela zera em certo sentido, agora serão um contra o outro. Eu acredito que nós teremos duas propostas claras e definidas de poder, o eleitor vai optar sobre essas duas, não tem mais 3, 4, 5 propostas. Mas a eleição é isso, o eleitor, ele vota e ao ir lá e teclar na urna, ele está mandando um recado, cabe agora às forças políticas entenderem isto. Agora, quanto a previsibilidade a qual eu me referia, é muito mais em cima desses institutos de pesquisa que, pelo que foi colocado, pelo que foi apresentado ali nos últimos dias, praticamente ficou bem próximo ao que eles apontaram. Daí a minha pergunta em cima dessa previsibilidade. O que se esperar para esse segundo turno, onde já estão apontando que vai ser algo extremamente acirrado, inclusive tem uma pesquisa que você com certeza deve ter tido informações a respeito. No caso da Marina, 60% dos eleitores que votaram na Marina, eles têm a tendência a votar no Aécio. Os outros 35%, 40% votam na Dilma. Se você pegar a quantidade de votos que Dilma Rousseff teve nesse primeiro turno e o Aécio, dá em torno de 47% para cada. Ou seja, está previsto um empate técnico. Será isso mesmo? Eu acredito que sim. Os institutos de pesquisa no Brasil, embora temos alguns exemplos de institutos que erraram e erraram feio, em sua grande maioria eles têm acertado. Os institutos, se você pegar finalmente, eles acabam acertando. Um ou outro instituto que erra e às vezes até de forma deliberada. Isso é verdade.
Eu penso que a Marina, o eleitor da Marina, ele não quer votar na Dilma. Já tinha opção pela Dilma e ele preferiu Marina. Pois é, mas e essa pesquisa que aponta esses índices? Eu acredito que a diferença de Dilma para Aécio Neves é pouca. É pouca, e o Aécio Neves é um candidato que está em ascensão. A Dilma estava já paralisada. A Dilma não cresceu praticamente nada nesse último mês de campanha. Então a Dilma está estagnada e o Aécio está em ascensão. Em eleição e em reta final, quem está em ascensão acaba tendo a chance de virar o jogo. Então eu não tenho dúvidas nenhuma que a luz vermelha da candidatura da Dilma Rousseff tem que estar acesa. A Aécio tem todas as condições para ganhar a eleição. Hoje, o pleito, se Dilma ainda está na frente, é com pouquíssimos dígitos que poderão ser mudados, por exemplo, através da propaganda de televisão. Vale ressaltar que agora serão tempo iguais. Isso. A Dilma Rousseff, ela tinha tempo 3 vezes mais que os seus adversários. Então, você acha que ela não explorou bem esse tempo, não? Eu acho que ela explorou bem, acho que o marqueteiro de Dilma Rousseff acertou. O problema é que os problemas da Dilma são enormes, né? Você pega, por exemplo, o caso da Petrobras, é inadmissível o que fizeram com a Petrobras. Então, até os petistas mais apaixonados admitem que o que transformaram a Petrobras foi num caso realmente de polícia, como está lá. Se você pegar os escândalos do governo Dilma e as explicações, elas não convencem. A Dilma está no mesmo caminho que o Lula estava, dizer que não sabia, que não conhecia. Isso não mais agrada o eleitor. Agora, o eleitor da Marina, achar que ele 60%, eu não acredito que a matemática seja bem essa. Porque o eleitor da Marina, embora não queira Dilma, ele também, o eleitor, não quer o governo do Fernando Henrique, o governo do PSDB no passado. Então ele quer mudar, mas na opinião ele quer mudar para melhor e não, talvez, para pior. Então eu acredito que é um pouco prematuro, né? Porque as pesquisas estão mostrando também hoje. Vamos esperar aí os 10 dias de campanha eleitoral para ver o que vai mudar. Eu penso que Dilma Rousseff vai mudar um pouco a sua forma de campanha. Estratégia, né? Por exemplo, em termos de propostas. Faltou proposta para Dilma Rousseff. Tanto Dilma como Aécio Neves não mostraram o seu plano de governo, o que é um absurdo. Num país das dimensões do Brasil, nenhum candidato mostrar o seu plano de governo, como, por exemplo, o que vai fazer em áreas tão importantes como a área econômica, como a área da saúde, como a área da educação. Então, hoje, ninguém pode cantar vitória. A verdade é que o voto será disputado voto a voto, e aí vai entrar alguns componentes novos. Aécio Neves, por exemplo, perdeu em Minas Gerais. É um complicador para Aécio Neves, né? Perdeu o governo de Minas e perdeu também para presidente da República no estado de Minas Gerais, dele, né? Que é o reduto forte dele. Vamos ver se ele consegue reverter esse quadro. O Nordeste brasileiro, que é o grande reduto do PT, também não possibilitou aquela vitória enorme que possibilitou, por exemplo, a Lula ou para Dilma no primeiro mandato sobre o seu adversário. Então, tudo isso são mecanismos que deverão ser trabalhados principalmente pelos marqueteiros. Bom, esse assunto com certeza rende, né? O motivo, inclusive, desse contato aqui, desse convite, para que o professor Mamed pudesse estar com a gente aqui. Eu ainda vou tratar nesse primeiro bloco, para a gente deixar para o segundo bloco e último bloco a questão mais regional mesmo, da nossa região, em relação ao governo do estado de Goiás. A gente falava de ser previsível. Não foi uma surpresa o Íris ter conseguido chegar aí no segundo turno, Mamed, na sua opinião? Não acredito que foi surpresa, não. Por quê? Porque todos os números davam essa grande possibilidade. Se você pegasse os votos do terceiro colocado, no caso do Vanderlan, do quarto colocado, no caso de Antônio Gomide, com os do Íris, eles possibilitavam o segundo turno. Estava claro. O que aconteceu é que o candidato Marconi Perillo, de forma extremamente esperta e de forma marqueteira, tentou mostrar que ganharia no primeiro turno, até para conseguir aí 2%, 3% a mais dos votos, que ele poderia ir ganhar no primeiro turno. Mas eu acho que é previsível. Se você pensar bem, a disputa com o Íris Rezende sempre foi uma disputa apertada, não foi aquela grande diferença de votos. Então a gente entende que aconteceu o que era esperado. Algumas... previsível, então. Previsível.
Algumas análises que precisam ser feitas, por exemplo, o caso de Anápolis. Antônio Gomide obteve 55% dos votos lá. Íris Rezende obteve apenas 4%. Se Antônio Gomide conseguir, por exemplo, levar 30% dos seus votos para o candidato Íris Rezende, já muda todo o cenário. O mesmo em Goiânia. Marconi Perillo surpreendeu em Goiânia. O que se esperava era que Íris batesse com uma grande margem de votos Marconi. Isso também não aconteceu. Tenho certeza que o Íris e a candidatura de Íris vai investir agora em Goiânia e em Anápolis. Se ele conseguir concentrar os votos de Antônio Gomide, de Vanderlan e reverter a situação dos poucos votos que ele teve em Anápolis e nem tanto voto em Goiânia, ele tem as condições de aproximar bem do governador Marconi Perillo. Mas em Goiás a gente percebe, Goiás tem 246 municípios. Você tem praticamente 10 municípios que têm 75% dos votos. E você tem 90 municípios que o eleitorado não chega nem a 25% dos votos. Quem decide a eleição em Goiás, então, de forma bem científica, é Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e algumas cidades do entorno de Brasília, região metropolitana de Goiânia e próximo ao entorno ali de Brasília. Isso significa o quê? Que a campanha vai ser concentrada nessas cidades. A tendência é Marconi Perillo, que está com uma frente boa sobre Íris Rezende. Os dois candidatos, Marconi ganha. Tem que ver a força que o Íris, o primeiro desafio é atrair Vanderlan Cardoso, que até agora não declarou voto para o Íris, e Antônio Gomide, que tende a apoiar Íris Rezende, até pelo fato do PMDB em nível nacional ser o candidato a vice de Dilma e está na base política, mas tudo isso é uma questão de acertos. Nós sabemos que hoje, nas eleições, o inimigo de hoje é o amigo de amanhã, o adversário de hoje é o aliado de amanhã, então não é surpresa nenhuma se Vanderlan ou se Antônio Gomide também cruzarem os braços em relação a Íris Rezende. O fato é que realmente, ao encerrar essa apuração do primeiro turno, se definindo quem são os candidatos para um segundo turno, é realmente uma nova eleição e tudo pode acontecer. Agora, pela força que tem, no caso do Marconi Perillo, o fator máquina do governo, as outras vitórias do passado, mais uma vez o candidato Íris, você acha que ele realmente tem fôlego? E fôlego também é outra palavra que muitos próprios PMDBistas, alguns chegaram a comentar a questão do fato da idade de Íris. Você acha que isso são complicantes e é uma vitória indicada para Marconi com esse jogo político colocado aí? Eu particularmente acredito na vitória do atual governador Marconi Perillo. Existe um dado, Nádio, que precisa ser colocado. Marconi Perillo é o único político que eu conheço que nunca perdeu uma eleição. Nunca Marconi Perillo perdeu uma eleição que ele disputasse. Todas as eleições para deputado estadual, federal, senador, governador de Goiás, todas elas ele venceu. E ele tem um adversário que também, todas elas, ele venceu esse adversário, que chama Íris Rezende. Isso significa o quê? Que ele poderá não perder, isso está cantado à pedra? Não, ele nunca perdeu, mas pode perder, como todos os políticos, inclusive presidentes extremamente queridos pelo povo, perdem a eleição. Então pode ser a hora dele perder. Porém, o candidato Íris Rezende, com mais de 80 anos de idade, o candidato Íris Rezende com o PMDB desfacelado, e pense bem, o Marconi, dos 17 deputados federais, 13 são da sua base. Então vai sobrar só 4 para o PMDB. Isso numa campanha acaba contando muito, né? Conta e muito. As bases eleitorais desses deputados com certeza estarão com seus candidatos ao governo. No caso, Marconi tem praticamente 4 vezes a mais deputados federais do que Íris Rezende. Para estadual, a história se repete. O PMDB elegeu poucos deputados estaduais, o PT também elegeu pouco. De 41 deputados, Marconi está tranquilo. Mais de 30 deputados estão com Marconi Perillo. Então, isto é um dos reflexos. Se você pegar as prefeituras, a maior parte dos prefeitos estão com Marconi Perillo. Se você pegar os vereadores, a maior parte dos vereadores de Goiás está com o governador Marconi. Por que não conseguiu ganhar, então, no primeiro turno, tendo toda essa estrutura?
Eu acredito que o governo de Marconi foi muito forte de ter ainda essa vantagem. O Marconi tem alguns problemas que agora é a chance de Iris Rezende. O Marconi tem alguns problemas para explicar para a população. Por exemplo, vamos pegar o caso da educação. Os votos do candidato Thiago Peixoto mostram isso. A educação não vai bem. Só propaganda não satisfaz a população. Se você pegar os problemas da segurança pública em Goiás, o candidato delegado Valdir é um fenômeno de votos. E o discurso dele, embora de forma até cômica, o discurso dele tinha um recado: mudar as leis e colocar o bandido atrás das grades, atrás da cadeia. Problema de segurança, o governador Marconi vai ter que explicar agora. A grande dúvida é que Marconi não explica, mas os números de Iris Rezende, quando foi governador, também não são bons. Então é aí que fica. Por que não ganhou agora? Você ganhar uma eleição no primeiro turno, você tendo aí 5, 6 candidatos, realmente é difícil ganhar. Você tem que estar muito bem avaliado, que não é o caso de Marconi Perillo nesse momento. Se você voltar um ano na história de Goiás, um ano atrás, Marconi estava com problemas de sair à rua. Então Marconi deu a volta por cima. Demonstrou uma capacidade realmente incrível, né? Mostrou nesse aspecto uma capacidade tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista da composição eleitoral. Então o Marconi conseguiu, por exemplo, 17, 18 partidos na sua coligação. O PMDB conseguiu 5. O PT não conseguiu nenhum. Então, assim, quando eu digo que o Marconi nunca perdeu uma eleição, isso tem que ser levado em consideração. Porque sabe fazer política. Sabe fazer política, sabe se posicionar na campanha, e os adversários têm ajudado o governador Marconi Perillo, eu sempre tenho dito. O caso do PMDB, te interrompendo, você acha então que é muito mais essa tradição que o PMDB tem, de qualquer candidato que sair, ele sai logo com 25% de votos? Iris Rezende é um candidato que tem teto, e esse é o problema de Iris Rezende. Em qualquer eleição que Iris disputar, ele está entre os 3 primeiros, em qualquer eleição. Foi governador já em Goiás por 2 vezes, elegeu Maguito Vilela, foi senador da República, foi ministro, foi deputado, foi vereador, foi prefeito de Goiânia. Então o Iris tem uma história também de serviços prestados à população de Goiás. Isso não pode ser esquecido. O problema é que é um candidato que tem teto, que tem 82 anos, contra um candidato que tem 49, 50 anos, que tem pique para crescer mais. O Iris já chegou ao seu limite. Eu não acredito que Iris conseguirá ultrapassar aí, por exemplo, 46%, 47% dos votos. Todas as eleições o Iris mostra isso. Que as últimas eleições, pelo menos, ele é fortíssimo, mas não ganha. Então, o candidato... o PMDB precisa rever isso, né? O Adib esteve aqui e comentou a respeito disso. E é o contrário de Aécio, por exemplo. Aécio está em ascensão. O Iris não está em ascensão. O Iris também está com esse índice, pelo menos nas pesquisas do PMDB, há muito tempo. Muito bem, Mamed, nós vamos encerrar aqui esse bloco, estamos encerrando aqui e vamos encerrar nossa entrevista especial hoje falando com o professor Mamed, do blog do Mamed, muito conhecido aqui na cidade de Catalão, e no próximo bloco muita gente deve estar nos assistindo e querendo saber, né, a respeito do seu comentário, do nosso bate-papo a respeito dos candidatos da região. Como é que se saíram aí esses 6 candidatos que, inclusive, passaram aqui na bancada do programa Entrevista Especial, falando com você, nosso telespectador, nosso assinante aqui da INA Telecom. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa sequência aqui, com o bate-papo com o professor Mamed. Até já. Canal 17 nas eleições 2014. Fique ligado e faça a escolha certa. Estamos de volta com o programa Entrevista Especial aqui pelo Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, INA Telecom. Nosso convidado de hoje, professor Mamed, do blog do Mamed, muito conhecido aqui na cidade de Catalão. E deixamos agora para esse bloco, né, o assunto que está em todas as rodas, que são os números finais, quem ganhou, quem perdeu nestas eleições, com os nomes que temos que concorreram aqui na região sudeste. Então eu pergunto para você, Mamed, o seguinte: teve alguma surpresa por esses 6 nomes, vamos dizer, colocados aqui, do Henrique César de Orivan, Rodrigão, também o Giovanni, Adib e Gustavo? Alguma surpresa pelo que você viu aí nos números finais? A surpresa que pode ser colocado como surpresa é o número de votos do candidato Gustavo Seba em Catalão. Por quê? A votação dele
foi bem menor do que esperado, né, por todos. Porque Gustavo Seba, filho do prefeito Jardel Seba, 4 anos atrás, o Jardel teve praticamente o dobro dos votos dele em Catalão. E o Jardel não era nem prefeito. Então, com a prefeitura na mão, com o governo na mão, ter 9.000 e poucos votos, isso é uma surpresa. Não pode deixar de ser colocado. Embora Gustavo Seba, se for analisar pelo candidato, ele nunca foi candidato até então a nada. Não foi candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a cargo eletivo nenhum. Foi eleito. Então, os votos que ele obteve fora da cidade de Catalão, colocando ele entre os deputados mais votados do estado de Goiás, ele é vitorioso, ele se saiu bem nesse primeiro teste. Só que em casa ele foi mal. Adib Elias é o grande vencedor dessas eleições em Catalão. Adib Elias está tranquilo nesse ponto. A votação de Adib, com 23 mil votos em Catalão e 36 mil no estado de Goiás, tá colocando ele entre os principais deputados, mostra que o eleitor em Catalão realmente não está vendo com bons olhos a administração de Jardel Seba. Esse seria o principal reflexo, você entende, a votação de Gustavo? Sem soma de dúvidas. O eleitor de Catalão disse e mostrou a sua insatisfação com a administração de Jardel Seba, prefeito de Catalão. Não tem outra análise. Se você voltar 2 anos atrás, Adib concorreu com Jardel, teve aí pouco mais de 20 mil votos, e ele repetiu em Catalão a votação que ele teve para prefeito, chegando a aumentar 3 mil votos. Se o Jardel ganhou de Adib sem ser prefeito, tendo uma administração na mão, teria que ser o contrário. Os votos teriam que ser, em grande maioria, para Gustavo Seba. O que mais influenciou para esse resultado, na sua opinião? Eu acredito que teve vários problemas que aconteceram no último mês com o prefeito Jardel Seba, que não deveriam ter acontecido. Vamos pegar a questão da água. O cidadão chega em casa, ele quer tomar banho e não tem água. Ele não quer saber se é problema de São Francisco, ele não quer saber se é problema aqui de Catalão, se é problema ambiental. Ele quer saber que ele quer tomar banho e quem é responsável para colocar a água na torneira é a administração municipal. Se você pegar a questão da área azul e da área verde, que é uma coisa necessária, sendo implantada 1 mês antes da eleição. Se você pegar a questão do transporte público, tirando uma empresa que está aí há 30 anos, que é uma empresa de Catalão, trazendo uma empresa de fora. Se você pegar a questão do IPTU, sendo votado na Câmara de Vereadores, aumentando o valor do IPTU, ninguém quer pagar mais. Se você pegar a questão dos empréstimos milionários, então todo prefeito que tiver um dinheiro desse à disposição, ele vai pegar emprestado, mas ele vai pegar 1 mês antes da eleição. Então isso não foi explicado para a população. Se você pegar a questão do crack, queira ou não, movimenta ali 2.000, 3.000 pessoas que gostam do crack. O crack não só foi desmantelado, como foi desclassificado. A situação do crack é vexatória. Então nós temos aqui 10 assuntos... A questão do crack, você coloca, mesmo todas as explicações dadas pelo prefeito Jardel, você acha que os números refletiram, então, que não foram convincentes? Não foram convincentes. Você pegar a questão do pronto-socorro da Santa Casa, pronto-socorro sendo fechado, médico retirado de lá. Por mais que tenha as suas razões administrativas para algumas desses acontecimentos... O povo não entendeu. O povo não entendeu. Um mês antes da eleição, 10 dias antes da eleição, o povo quer resultados. E isso foi muito bem utilizado pelos adversários. E para finalizar, se você pegar o racha político que houve do prefeito com o vice, não tem nenhum local que isso não dá problema. Então, o prefeito, o grupo político do prefeito com o grupo político do vice-prefeito, eles estavam se agredindo aí nas ruas nos últimos dias da campanha, eles estavam entrando em vias de fato. Aí, se você olhar há 3, 4 meses atrás, um pouco mais, 1 ano atrás, eles estavam se abraçando. Então, o eleitor não entendeu isso. O Rodrigão era bom quando ele era vice e quando ele era caladinho. Ele deixou de ser bom porque ele deixou de aceitar tudo que o prefeito queria. A verdade também é inversa. O prefeito Jardel era bom quando o Rodrigão tinha todo
a liberdade para se movimentar. A partir do momento que ele perdeu essa liberdade, o prefeito passou a ser ruim. Tudo isso beneficiou quem? O candidato Adib Elias, que soube captar toda essa insatisfação. Então nós temos aí vários problemas em época de eleição que acabaram caindo sobre o colo do candidato Gustavo Seba. Tanto isso é plausível e é verdadeiro, porque em Ouvidor, em Três Ranchos, em Goiandira, em Pires do Rio, em Palmeiras, em toda a região, o candidato Gustavo Seba foi bem votado. Então, o Gustavo Seba, ele teve 2 vezes mais de votos fora do que ele teve em Catalão. Isso significa que o problema não é a candidatura de Gustavo Seba, o problema não é Gustavo Seba, o problema chama-se administração de Catalão. E a ligação, a relação, né, no caso pai e filho, e as pessoas, né, vê os dois nomes, um e outro, né, um refletindo o outro. E se você pegar os números falam por si. Qual candidato apoiado pelo prefeito da cidade de Catalão que obteve uma votação pequena como Gustavo Seba? Se você pegar Adriete Elias, quando foi apoiada pelo candidato do PMDB, pelo prefeito Velomar, você vai ver que mesmo ela não sendo eleito na segunda candidatura dela, ela obteve quase o dobro desses votos. Então o problema é localizado. Eu acho que essa eleição tem que setorizado mesmo. E outra coisa que não pode ser esquecido, Nádio, que quem quis romper com esses 2 grupos políticos, prefeito Jardel e Adib Elias, não prosperou. A história de Catalão até hoje ninguém prosperou. Todos os candidatos que saíram desses grupos ou que tentaram enfrentá-los foram arrasados. Pode pegar todas as candidaturas dos partidos de esquerda em Catalão, se você pegar candidaturas do PTB antes, todos perderam para esses grupos, a não ser quando eles não estavam solidificados. É o que você está prevendo no caso do Rodrigão? No caso do Rodrigão. O Rodrigão sentiu agora na pele o que é estar de fora dos 2 grupos. Ele foi o vereador mais votado em Catalão pelo PSDB, muito bem votado. Ele ajudou e contribuiu muito na eleição do prefeito Jardel Seba e ele teve 5.000 votos em Catalão agora. Se você pegar a estrutura de campanha de Rodrigão, ele foi muito mal votado em Catalão. Ele teve 1.900 votos para vereador, disputando com 100 candidatos. Ele teve 1.900 disputando com 100. Ele teve 5.000 disputando com 3, 4. Então você percebe que não houve uma elevação dos votos de Rodrigão. Pelo contrário, ele retrocedeu, ele agora está sem prefeitura, sem governo, e a candidatura de Rodrigão só teve um objetivo final, que foi beneficiar a candidatura de Adib Elias e prejudicar a candidatura de Gustavo Seba. Os outros nomes que foram colocados, inclusive passaram aqui pelo Canal 17, é um comentário rápido aí de você a respeito do Diorivan, do Henrique César e também do Giovanni Cortopassi. Giovanni Cortopassi e Diorivan se esbarraram em 2 questões. Chama-se estrutura de campanha. Eles não têm estrutura de campanha para combater as demais estruturas. É a primeira explicação. Também a força partidária deles é pequena. Então os 2 não têm força partidária, não têm tradição partidária, não tinham vereadores, lideranças políticas do lado deles. Te garanto que daqui 4 anos, se insistirem, vai acontecer o mesmo resultado. Enquanto o Catalão tiver esses 2 grupos políticos dominando o governo, dominando a prefeitura, eu não acredito até então que serão esses candidatos que irão conseguir derrubá-los. Furar esse bloqueio. Eu não acredito. Agora, é claro que nós já tivemos realidades também em Catalão que conseguiram vencer, não rompendo com esses grupos, mas até mesmo dentro deles. As eleições para Catalão, para prefeito, já estão colocadas lá. Você terá Jardel Seba de um lado e Adib Elias de outro. Terceira e quarta candidatura que aparecer está fadada ao fracasso. Resta saber o que? Hoje o sinal foi dado que Adib Elias vem com força total. Mas não há um desgaste aí, Mabel, no caso desses 2 grupos políticos? Falava aqui, inclusive, com o Adib a respeito do próprio Íris, ele falou, mas o povo foi lá, chorou lá, ele acabou sendo candidato. Aqui também colocaram o meu nome, que tinha mais possibilidade, porque é compreensível entrar numa disputa para ganhar e tendo um nome mais forte. E não há ninguém capaz, do jeito que você está falando, o desgaste desses 2 grupos.
Você não acha que é o suficiente para alguém entrar aí numa terceira via e ganhar? Há 10 anos atrás eu ouço falar que existe esse desgaste. Toda eleição mostra o contrário. Então não existe o desgaste desse grupo. Existem pessoas que não vão votar nesses dois grupos. Na última eleição... Mas é um número pequeno. Na última eleição teve 4, 5 mil votos, 10 mil votos, não chega a 10% ou um pouco mais, que não querem e não vão querer daqui 2 anos. Mas não existe desgaste. Se você pegar a votação deles, você vai ver que eles continuam confirmando a força. Não tem nenhum nome, Câmara de Vereadores, não tem nenhum vereador que tem condições de ser candidato a prefeito em Catalão e ganhar a eleição. Presidente de partido político em Catalão, não tem nenhum que tem condição. Não tem nenhuma liderança nesse momento. E, infelizmente, poderíamos dizer, de esquerda, perdeu o resto que tinha agora em Catalão. Então você não tem nenhum nome, nenhuma expressão política que poderá ser construída em 2 anos. Eles vão me dizer, mas você está muito pessimista. Não, eu estou analisando os números. Se você pegar o candidato a deputado federal, por exemplo, do PMDB, 12 mil votos. Se você pegar o candidato a deputado federal do PSDB, 5 mil votos. Então a população fala que quer mudar, mas na hora do voto, necessariamente ela não quer votar, ela não quer mudar. Dois pontos, 2 questões para a gente finalizar, Mamed. Professor Mamed, você tocou nesse ponto que eu queria destacar. Todos os candidatos a deputado estadual que estavam virando com outros candidatos a deputado federal, os federais ganharam. Subentende-se que Catalão deve ter uma boa representatividade a nível federal, né? Porque todos aqui praticamente ganharam, né? 100%. Eu digo o seguinte, Catalão ganhou nessas eleições. Tem 2 deputados estaduais. Já teve vários, mas na última gestão não teve. Qualquer um que ganhar para o governo, nós teremos um candidato do lado do governo. Então, o Catalão terá um deputado ligado ao governo, um deputado estadual, e vários deputados federais ligados ao governo. Nós só não teremos deputados federais ligados necessariamente a Dilma, porque não é do PT, mas de Partido dos Aliados, sim. De forma que, eleitoralmente, Catalão ganhou. Catalão tem 2 deputados na Assembleia Legislativa a partir do mês de janeiro. Catalão terá deputados federais que foram bem votados aqui, porque uma coisa é você ter voto, outra coisa é você ser bem votado. Então, por exemplo, o Daniel Vilela do PMDB tem uma responsabilidade enorme, 12 mil votos aqui em Catalão e 15 mil na região, é considerável. Tiago Peixoto também, com todos os desgastes, ele acabou tendo 6 mil votos. E esses números do IDEB, você falou a respeito aí de propaganda, eu fiquei até com isso na cabeça, porque inclusive está sendo divulgada essa questão do IDEB, o crescimento que teve na questão da educação do Estado de Goiás. Você, inclusive, está dentro da Universidade Estadual de Goiás. Esses números não são factoides, não, Mamed. Eles fazem parte de uma realidade mesmo. O que aconteceu? Foi isso divulgado, mas também o povo não compreendeu? Isso é outro assunto que rende outro programa. Iria carecer aí outro programa, porque, assim, é lógico, se eu fosse o governador de Goiás, se eu fosse Tiago Peixoto, eu teria feito até mais propaganda, porque não é fácil você melhorar no IDEB como Goiás melhorou e você despontar. E Catalão, se eu fosse também o subsecretário de Educação, utilizaria mais. Na história de Catalão é o melhor índice. Agora, índices, Návio, são respostas a determinadas perguntas. Vou te falar só numa questão. Um dos maiores pontos para melhorar o índice do IDEB é você não reprovar o aluno. O fato de você não reprovar o aluno não quer dizer que ele aprendeu. Eu, como professor, inclusive da Rede Estadual de Educação, me envergonho de aprovar alguns alunos. E isso, meus colegas professores, todos eles se envergonham. Por quê? Para responder a um índice, você aprova. Isso foi feito em São Paulo e foi um fiasco. Outro assunto. Você liga nas escolas estaduais, por exemplo, a maior parte das escolas do estado de Goiás tem orelhão na porta. Não tem nem telefone fixo. Então, uma escola que não tem nenhum telefone fixo, como é que ela vai ter... Precisa realmente evoluir muito, é tema para um próximo assunto, né? Nós, inclusive, estamos avaliando aqui um programa que vem aí, Entre Pontos, é o nome desse programa que nós estaremos. Aí serão 2 convidados, cada um defendendo ali uma tese e um mediador para que você possa aí tirar suas conclusões, como com certeza, né, você pode estar concordando ou não com o que o professor Mamed ele está
colocando aqui. Outro ponto para a gente finalizar, a questão do alto índice de pessoas que anularam o voto e até mesmo se absteram. Você acha que isso aí é o quê? É o reflexo também da descrença do nosso telespectador, das pessoas com a política? Em parte sim. Se o cidadão quer votar, tem o direito de votar, pode votar, mas nem vai lá comparecer, é porque ele está insatisfeito. Ouvi várias pessoas dizendo que não iria perder tempo com isso. Infelizmente, o voto no Brasil é obrigatório, Návio. Nós temos que ter o voto. O cidadão vota se ele quiser. O voto tem que ser facultativo. Mamed, eu inclusive fiz uma matéria, está sendo vinculada aqui no Canal 17, onde eu pesquisei, eu fiz uma breve pesquisa, aleatoriamente, conversei com 13 pessoas nos pontos de votação e a pergunta era, se o voto fosse facultativo, você votaria? 2 pessoas falaram que votariam, ou 2 ou 3. 10 falaram que não votariam de forma alguma, estão indo porque é obrigatório. O que dizer a respeito desses números? Mas é justamente isso que tem que acontecer. Você possibilita o direito do cidadão de escolher se ele quer votar ou não. Se 10% votarem, serão eleitos do mesmo jeito. Hoje, o voto nulo, por exemplo, não tira o eleito. Então, na verdade, você obriga o cidadão a ir votar e ele não quer. Eu não tenho problema de ter 10%, ou 8%, ou 5%. O interessa é que esses 5% quiseram votar e o que eles escolheram determinará. Você vai dizer, mas aí não é democrático, não é a maioria. Mas ele teve o direito de votar. Só tem medo do voto facultativo quem, de alguma forma, acredita no curral eleitoral. Eu não tenho medo... Historicamente no mundo, como é que isso funciona? Eu poderia citar o caso dos Estados Unidos, né, ou de outros países europeus, que o voto não é obrigatório. Aí é uma questão de análise, você vai analisar de vários aspectos. Eu acredito que a democracia brasileira, com todos os problemas que ela apresenta, ela tem condição de colocar o voto facultativo. Uma coisa que a gente precisa falar... Isso é uma reforma política. Uma reforma política que não acontece e que não vai acontecer, infelizmente. Se você pensar que o Brasil é um exemplo na questão da apuração dos votos, em 2 horas nós temos todos os candidatos apurados, todos. É o único país do mundo que consegue fazer isso. Nós temos um dos maiores eleitorados do mundo, tudo de forma eletrônica, tudo de forma totalmente informatizada. Então, o Brasil mostra que ele consegue organizar uma eleição melhor que os Estados Unidos, melhor que os grandes países europeus. Por que não pode-se acreditar que a população que tem interesse em melhorar as coisas, melhorar a educação, a saúde e outros pontos, vai e vote? Então, hoje tem muita gente que foi votar porque recebeu dinheiro também, porque recebeu benefício. Esse é o outro lado. É o outro lado. Então, eu não vejo saída sem uma reforma política e que nessa reforma política dê o direito do eleitor falar eu quero votar ou não. Há uma grande parte, a parte que votar vai escolher. Mamed, realmente o assunto rende. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui no Canal 17. É a primeira vez que o professor Mamed está nos visitando aqui. Aprendeu o caminho, agora volte sempre, viu, Mamed? Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar o canal por ter entrevistado todos os candidatos. Infelizmente, a nossa mídia ela não é democrática. Infelizmente, a mídia em catalão está totalmente contaminada. E vocês foram um dos poucos canais, uma das poucas imprensa que realmente abriu para todos. Vocês estão de parabéns e eu estou à disposição. A gente agradece, inclusive, no blog do Mamed ficou disponível, né, os links e várias pessoas falaram que assistiram as entrevistas. Aí eu, obviamente, perguntei, e aí, aonde foi que você assistiu? Não, eu cliquei lá no blog do Mamed, viu, passei esse dado aqui. Muitas pessoas mesmo pegaram os links lá no seu blog, no blog do Mamed. Mamed, inclusive, é jornalista também. Faltou essa colocação aqui quando eu apresentei ele no início, né? Então, blogueiro, jornalista, também historiador e, com certeza, é uma pessoa que também tem um nome marcado aí na imprensa na cidade de Catalão por tudo que já fez com o blog do Mamed. Obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima entrevista especial.
Canal 17 nas eleições 2014. Fique ligado e faça a escolha certa.